A fração é uma divisão, por isso conseguimos transformá-la num número decimal. Nós vimos nas aulinhas anteriores, né, que fração e número decimal é a mesma coisa, né? A fração é igual a um número decimal. E a fração, ela na verdade é uma divisão, né? Aqui nós temos o meio. Desculpa aí, pessoal. Aqui nós temos o meio, tá? Mas na verdade esse número também pode ser 1 dividido por 2. É o numerador dividido pelo denominador. Fazendo então 1 dividido por 2, bastante atenção agora, né, gente, porque a gente vai usar muito esse tipo de conta, não só aqui na quinta série, mas nas séries posteriores, tá? 1 dividido por 2. O 1 não dá, né? Para dividir por 2, porque ele é menor que o 2. E também não é igual. E vocês vejam também que não existe um número aqui para transformar o 1 em decimal para a gente poder dividir por 2. Quando isso acontece, nós colocamos aqui no quociente 0, tá? 0, colocando 0, nós podemos pôr um 0 ao lado do 1. E ele vira 10. E 10 dá para dividir por 2, né? Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então, 1 meio é igual a 0,5, como nós vimos aí nas aulinhas anteriores, né? E é assim que nós chegamos no resultado, né? 1 meio igual a 0,5, fazendo essa divisão. Outro exemplo, 3/4, que também nós vimos nas aulinhas anteriores, né? Que ele é igual a um decimal. Então nós vamos fazer também essa divisão. 3 dividido por 4. Numerador dividido pelo denominador. 3 dividido por 4, o 3 não dá, né? E também não tem nenhum número aqui para transformar ele em numa dezena, né? Então vai ficar 0, e quando a gente faz 0, colocamos um 0 no lado do 3. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. Vão 2. Aí o que acontece aqui, pessoal? O 2 não dá por 4 também, né? E também não tem nenhum número aqui para descer. Quem vai colocar esse 0 aqui do lado do 2 vai ser essa vírgula aqui, tá, gente? Quando o 2, como o 2 ele é menor que o 4, também não é igual a 4, né? Então ele vai precisar de mais um número aqui. Quem dá esse 0 é essa vírgula aqui. Então o 2 vai virar 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Então, 3/4 é igual a 0,75, como a gente também viu nas aulinhas anteriores. Mais um exemplo, 1/8 é 1 dividido por 8. 1 por 8 não dá, 0, né? Também não tem um número aqui. Para transformar ele numa dezena, então quando a gente põe 0, põe um 0 do lado do 1. 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 10 menos 8 dá 2. 2 é menor que o 8 e não desce nenhum número aqui. Quem vai dar esse 0 aqui é essa vírgula. Então o 2 vai virar 20. 20 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 20 menos 16 dá 4. O 4 também é menor que o 8. Vai precisar de mais um número, a vírgula que dá. Vai virar 40. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 dá 0. E assim nós terminamos a nossa continha. Então, 1/8 é igual a 0,125. Nós transformamos 1/8 num número decimal. Mais um exemplo. 2 décimos, né? Equivale a 2 dividido por 10. 2 não dá por 10, né? Menor. Não tem nenhum número aqui para transformar numa dezena. 0, vira 20. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 20 dá 0. E nós terminamos a continha. Então, 2 décimos é igual a 0,2. Nós também chamamos de 2 décimos. Agora a gente vai fazer um exercício. Transforme 12/60 em decimal. Eu vou fazer esse exercício junto com vocês, tá? 12 dividido por 60
dá 0, né? 12 é menor que 60, não dá para dividir, e não tem também nenhum número aqui para transformar ele numa centena. Então, 12 por 60 dá 0, aí a gente põe um 0. 120 dividido por 60 dá 2, porque 2 vezes 60 dá 120. 120 menos 120 dá 0. Então nós terminamos aqui a continha. 12/60, então, é igual a 2 décimos, né? 0,2. Tá ok, pessoal? Então, um 0,7. 0,7. Vou transformar esse número aqui numa fração. Tá? Uma fração representa a mesma coisa, então vai ser alguma coisa com o número em cima e o número embaixo. Certo? Olha só que fácil. Quando você vai fazer isso, você vai aqui embaixo, né? Para você treinar, ó, pega esse número, faz a barrinha. Beleza? O que você vai colocar em cima? Você vai colocar o número que está aqui. Tá? Então tem o 0 e tem o 7. O 0 você não coloca, você põe aqui, ó. 7. Certo? Tá, e daí? E agora? Agora o que você vai colocar na parte de baixo? Na parte de baixo você vai colocar o quê? Ó, quantos números tem depois da vírgula aqui, ó? Tá facinho, né? Ó, tem só o 7. E tá sozinho aqui, não tá? É 0,7. Então depois da vírgula só tem o 7. Então tem um número, né? Um número depois da vírgula. Quando tem um número depois da vírgula, a gente coloca, ó, 10. O número 1 com um 0. Certo? Então, 0,7 é a mesma coisa aqui, 7 décimos. Tranquilo? Só para vocês entenderem o porquê. Vamos colocar um outro aqui do lado, ó, só para você ver. Ó, eu vou colocar aqui, ó, 0, bem tranquilo aqui, ó, 0,13. Certo? 0,13. Vamos lá, vem aqui, ó, coloco igualzinho, né? Deixo aqui já preparado para a minha resposta. Vamos dar uma olhada aqui, ó, 0,13. Bem fácil. Faço a barra. Qual o número que tem aqui, ó? Faz passo a passo, ó. Qual o número que eu tenho aqui? Tem 0,13. Se eu esquecer a vírgula, ele vira só 0,13, né? Então eu coloco 13. Tranquilo, né? Certo? E aí, o que eu coloco na parte de baixo? Quantos números que tem depois da vírgula aqui? Aqui tinha um só, né? Que era só o 7. Aqui nós temos o 1 e o 3. Nós temos 2 números. Ok? Então, quando eu tenho 2 números, ó, quando era 1, eu coloquei 1 e 0. Quando são 2, eu coloco 1, 0, 0. Certo? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, ó, 13 centésimos, né? 13 sobre 100. Tá? Então, pessoal, é bem tranquilo. Você pega, ó, coloca o número que está aqui em cima na parte de cima e na parte de baixo você conta quantas casas que tem depois da vírgula. Se tiver uma, vai ser 1, 0. Né? 1 e 0, 10 no caso. Né? Se forem duas, 1, 0, 0. Se forem 3, 1, 0, 0, 0. 3 zeros. E assim por diante. Tá? Então é bem tranquilo. Só que veja que eu estou colocando frações bem simples, frações onde eu coloco a resposta e ela já está arrumada, tá vendo? Eu não estou precisando simplificar, né? Nem dá para simplificar, tá? Ó, essa aqui já está simplificada, essa aqui também já está simplificada, tá? O que vai acontecer? Vão acontecer situações em que você vai precisar simplificar, é necessário simplificar, tá? Então esses são os exercícios mais chatinhos. Por exemplo, ó, vamos colocar um aqui, ó. Uma fração bem comum, um decimal bem comum que aparece na vida de todo mundo aí, né? Que é a metade, tá? Que é o 0,5. Tá? Então olha só que fácil. Ah, mas é fácil, pelo que você falou é a mesma coisa, né? Então, vamos ver. Ó lá. Eu vou aqui embaixo e coloco. Que número que eu tenho aqui? 0,5. Se eu esquecer a vírgula, 0,5. Então eu coloco, ó o 5 aqui, ó. Coloco 5. Tudo bem? Quantos números que eu tenho depois da vírgula? Eu tenho um número só. Então aqui embaixo, quando é um número só, é 1 e 0, ok? 10. Tá, então quer dizer que 0,5 é igual a 5 décimos, 5 sobre 10? É, mas essa fração aqui ela é uma fração que pode ser simplificada, tá?
E aí que é o detalhe que eu falei para vocês logo no início, ó. Nossa, como é que eu sei quando dá para simplificar ou não? Tem algumas técnicas, né, que você aprende para simplificação. Eu vou fazer um vídeo de simplificação de frações, mas é interessante que se você coloca isso no exercício, o professor pode colocar errado para você, tá? Porque faltou simplificar. Então tem que ter isso em mente. Simplificação ela é necessária, tá? Então vamos aqui, ó. Para simplificar isso daqui, eu tenho que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Só funciona se for pelo mesmo valor, tá? Então, ó, por 2 não dá, por 3 não dá. Tá vendo que eu estou colocando os números primos, ó? Número 2, número 3, agora o próximo é o número 5. Então, nessa hora que eu disse para vocês no começo do vídeo, precisa saber um pouquinho de simplificação, e precisa saber um pouquinho de números primos, e precisa saber dividir também, né? Bem tranquilinho. Olha lá, ó. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Ok? Então, como é que fica a minha resposta aqui? Ó, tem que dividir os dois ao mesmo tempo, né? 5 dividido por 5, 1. E 10 dividido por 5, 2. Ó, essa fração aqui e essa fração aqui representam a mesma coisa, elas são frações iguais, tá? Equivalentes, no caso, né? Como elas são frações equivalentes, é necessário a gente colocar sempre na forma mais reduzida possível. Essa forma aqui já não dá para reduzir mais. Então, 0,5 é igual a 1 sobre 2, né? Ou meio, tá? E se eu colocasse 5 sobre 10, estava certo? Sim, estava, mas estava incompleto, vamos dizer assim. Tá? Isso vai acontecer sempre, você vai perceber, falar, mas então quer dizer que na verdade eu estou conseguindo transformar em fração, só não estou conseguindo simplificar. Pode ser isso que esteja acontecendo. Tá? Então, fica bem de olho aí, se você está fazendo exercício com o seu papai, com a sua mamãe, com o seu colega, né? Eu faço esses vídeos, pessoal, exatamente para que você que estuda com o seu pai, com sua mãe, você que estuda com alguém em casa, às vezes a pessoa que estuda com você não lembra, ou não tem a manha de explicar assim, de uma maneira que você, parecida com o que é da escola. Então, para você acompanhar, ó. Então, você aí, ó, que tá junto com o seu filho, com não sei quem, né? Dá uma olhadinha se o problema está em transformar na fração ou se está em simplificar. Tá? Tenta, se você está junto com seu filho, junto com a criança, tenta verificar se onde que está o problema, o que está acontecendo, porque aí você consegue resolver mais fácil. Falar, meu filho está conseguindo transformar, mas ele não está conseguindo simplificar, então aí ele está errando tudo e eu estou achando que ele não sabe transformar em fração, mas ele sabe, ele só não consegue simplificar. Então você vai lá e simplifica, faz treino de simplificação. Ele não está conseguindo fazer essa parte, simplificar ele sabe, então você treina essa parte. Tá? Então você vai dessa maneira e vai testando. Tá? Então vamos aqui, ó, vamos colocar uma outra. Ó. Uma bem tranquila. 0,12. Certo? 0,12. Olha que tranquila também. Essa vai ter uma simplificação um pouco maior para mostrar para vocês, tá? Então, o que eu faço? Como é que eu faço essa transformação para fração? Eu vou aqui e ponho a barrinha, certo? Que número que tem em cima? Ó, é 0,12. 0,12, então em cima, 12. Tudo bem? E embaixo? Lembra que eu falei, ó, quando tem um número só, eu coloquei 10. O número 1 com um 0. Quando são 2, eu coloco 100, né? Se fosse em 3, colocava 1000. Se for 4, 10.000. E vai assim, tá? Vai embora. Então, como é que eu faço isso agora? Então a fração já está pronta. Ela está pronta, mas dá para perceber que ela dá para simplificar, né? Porque ela está meio grande demais, assim, né? O número de cima é par, então você já percebe que dá para simplificar, ok? Então ela está incompleta. Transformei em fração, mas está incompleta. Então eu tenho que simplificar. Vou lá e tento seguir a ordem dos números primos, tá? Sempre começo pelos números primos que fica mais fácil. Então, olha lá. Divido por 2, divido por 2. Como é que vai ficar isso aqui? Por 2 e por 2, em cima vai dar 6, embaixo vai dar 50. Tá vendo? Na simplificação eu divido os dois ao mesmo tempo. E só funciona se forem os dois ao mesmo tempo, hein? Não esquece disso. Ainda dá para simplificar mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Olha lá, ó. Por 2 de novo, por 2 de novo. Tá? Aqui, 6 dividido por 2, 3. E 50 dividido por 2, 25. Agora já não dá mais. Agora chegamos na forma irredutível, que fala, né, na menor possível. Então, 0,12 transformado em fração é 3/25, né? 3 sobre 25, né? Se achar mais bonito falar aqui, tá bom?
Então, pessoal, fica bem atento com isso, né? Respira, faz com bastante calma, faz devagarzinho, tá? Sempre faz com bastante calma, tudo bem? Então vamos. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre porcentagem. Estão preparados? Então, vamos lá! Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. O símbolo porcento indica quantas partes foram tomadas de um todo de 100 partes. Por exemplo, como representamos essa figura em frações? Temos 32 partes coloridas em um todo de 100. Então, a representação dessa fração é de 32 centésimos. Isso significa dizer que temos 32 de 100, ou seja, 32%. Já aprendemos que toda fração é uma divisão. Então, se eu dividir 32 por 100, vai dar 32 centésimos. Essa figura pode ser representada de 3 formas diferentes: em fração, 32 centésimos, em porcentagem, 32%, e em números decimais, 32 centésimos. Resumindo, a porcentagem é uma fração que está sempre dividida em 100 partes. Centésimos é o mesmo que 70%. 25 centésimos é o mesmo que 25%. Viu como é fácil? O mesmo acontece quando queremos transformar porcentagens em frações. Também é super fácil, veja os exemplos. 9% é o mesmo que 9 centésimos. 20% é o mesmo que 20 centésimos. 65% é o mesmo que 65 centésimos. E como calculamos a porcentagem de um número? É só fazer como aprendemos na multiplicação de fração. Por exemplo, 35% de 400, 35 centésimos de 400. Multiplicamos 35 por 400 e mantemos o denominador. É como se tivesse o número 1 embaixo do 400. 100 vezes 1, 100. Agora, para concluir, dividimos o 14.000 por 100. Não é preciso montar toda a conta, lembra? Para dividir o número por 100, é só contar 2 casas e colocar a vírgula. Uma casa, 2 casas e vírgula. Então, 35% de 400 é 140. Vamos a outro exemplo, dessa vez de uma maneira mais simples. Quanto é 23% de 115? É só multiplicar 115 por 23. Pronto, já multiplicamos. Agora que entra a parte do porcento. Então, temos que dividir esse total por 100. Contamos 2 casas à esquerda e colocamos a vírgula. 23% de 115 é 26 inteiros e 45 centésimos. Outro exemplo. Se você tem R$120 e quer gastar 30% desse valor, é só multiplicar um número pelo outro e depois dividir por 100. 120 vezes 30 é 3.600. Dividido por 100 é 36. Então, você vai gastar R$36. Se você vai em uma loja e quer comprar uma calça que custa R$150 e ainda vai ter 35% de desconto, quanto você pagará na calça? Primeiro, você precisa saber quanto é 35% de R$150. 35 vezes 150 é 5.250. Dividido por 100, 52,50. Se o valor do desconto será de 52,50, temos que reduzi-lo do valor total. 150 menos 52,50 é igual a 97,50. A calça custará R$ 97,50. Lembrando que para subtrair ou somar números com vírgula, você deve colocar vírgula embaixo de vírgula. Existem casos que, ao invés de subtrair o valor da porcentagem, você deve acrescentar. Por exemplo, o pai de Mariana foi promovido no trabalho e vai receber 30% a mais do que ele recebia.
Sabendo que ele recebia R$ 1.700 de salário, qual será o valor do aumento e qual será o valor do salário com esse aumento? Vamos lá. A conta da porcentagem é a mesma. 1.700 vezes 30% é 51 mil. Calma, gente, ele não vai receber 51 mil de salário. Ainda temos que dividir esse número por 100. 51 mil dividido por 100 é 510. Então, se o valor do aumento será de 510, o valor do salário dele, com o aumento, será de 2.210. E por hoje é só, pessoal.